Conseguimos voltar. Consegui. Nossa, minha internet está muito ruim. Tá oscilando demais minha internet. Foi uma pena que a gente perdeu esse comecinho, que eu não consegui gravar. Mas vamos que vamos. É assim mesmo, a internet é assim, né? Bilhões de pessoas fazendo internet ao mesmo tempo. Consegui. Vou tentar aqui convidar, visualizar, tirar. Espero que não caia novamente. Ai, ai. Puxa, Tati, que coisa chata. Nossa, que coisa. Ah, você que estava com a internet Não, ruim, a minha que cai. verdade, menina. Tanto que eu falei pro meu esposo, você reinicia essa internet, pelo amor de Deus, hein? Não, e pior assim, quem é mais tecnológico aqui é meu filho, né? Que é o mais velho, né? E aí ele Aham, sempre reinicia e tudo, né? Hoje ele não está aqui comigo agora. aham, Mas enfim, eu falei para minha filha, desliga tudo que estiver conectado no Wi-Fi, deixa o Wi-Fi só para mim. Tentei mudar para o 4G, aham. tentei rotear do telefone, enfim, tentei fazer milhões de coisas, não conseguia. Mas consegui. Vamos ver se as É, pessoas vão voltando. A gente estava com 30 sim, pessoas, puxa, que pena, né? 30 pessoas é bacana. é verdade. Mas o pessoal vai chegando. Eu acho que quem Isso. tiver interessado no assunto vai estar lá no Instagram, vai ver que a gente entrou de novo e O vai importante é que voltar. eu quero conseguir pelo menos salvar o vídeo, né? Porque eu não consegui salvar esse comecinho. Sim. Mas tudo bem, não tem problema. Não, mas Faz tudo parte. bem, a gente ainda estava no comecinho da live, Isso, né? Eu tava me apresentando e tudo. isso. É, vamos voltar lá do que a gente começou mesmo, Não, eu né? acho que a E gente aí a podia gente. começar a fazer assim, no mão na massa mesmo. Assim, quando o professor, eu acho assim, a maioria que está entrando aqui já estava no comecinho com a gente. Quem entrou agora, a gente tinha começado às 8 horas, e aí eu estava me apresentando, a Tatiana estava se apresentando, mas também depois terão outras lives para a Tatiana se apresentar, e eu também, e a gente já se conhece dos Instas, então a gente, né, quem está no seu Instagram, depois fuça o meu para me conhecer, e quem é do meu Instagram, depois fuça o seu para te conhecer. E assim eu acho que a gente vai É, caminhando. Travou travou, de novo, será? Não. Ah, travou, mas vamos que vamos vamos. tentar, né? Então Se não vamos. der, se não der certo essa, a gente faz outra, não tem problema, gente. A gente não desiste. A gente não desiste. Documentação pedagógica tem muita coisa para falar. Se não der certo nessa, a gente faz outro dia, não tem problema. E Bom, então documentação vamos lá. pedagógica é assim mesmo, errar e acertar, aqui também. É isso aí, é aprendendo na prática. Isso, então vamos Bom, lá. então vamos lá. Eu estava falando sobre a questão de para que documentar, né? Então, para que a gente Tá. documenta? Primeira coisa, uma das coisas importantes que a gente tem que saber é que para a gente documentar, na verdade, documentar é importante para a gente criar memória, né? Para a gente poder revisitar sempre que for necessário, para criar uma memória para essa criança também, né? Para a pesquisa do professor, né? Então é importante para isso também, porque o professor que documenta, o professor que ele vai registrar, ele é um pesquisador, porque ele precisa de base para poder fazer os registros dele, né? Ai, Val, conseguimos. Que a Val estava falando para mim, poxa, caiu, que pena, tal. Voltamos. E a terceira Voltamos. coisa é para a Firmes gente e fortes. apresentar. Hã? Firmes e fortes, voltamos. Firmes e fortes. E a terceira coisa que é importante também é para a gente apresentar o que está sendo desenvolvido, o nosso trabalho, né? Eu estava vendo uma live muito interessante ontem, né? Só rapidinho dar um exemplo, para a gente entender até de uma forma prática, de uma professora falando, né? Ela era professora de bebês, e ela falou que ela criou todo um registro, todo um documento para a criança, para que a criança pudesse ver aqueles registros, tudo aquilo que foi elaborado, para quando ela fosse maior, para ela poder ver, poxa, lá atrás, quando eu tinha 2 anos, 3 anos, né? Poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal. Porque às vezes a gente faz, mas a gente faz para o outro, né? Sim. Para o seu coordenador ver, para o pai
ou a mãe vê, né? Mas é importante... Uma coisa que eu gostava muito na documentação pedagógica, Tati, é assim, eu tinha muito esse hábito, né, de documentar, de filmar, enfim, aquilo que eu tinha planejado em fazer, em filmar. E aí depois eu mostrava para os meus alunos, né? Eles viam eles nas fotos ou nos filmes, e através dali eles faziam uma metacognição, né? Eles tinham um novo aprendizado de um olhar diferente. E isso era tão significativo, ali eu conseguia resultados bem legais, bem assim, eu conseguia falas que eles falavam, olha, ele estava fazendo isso, olha, naquele momento eu pensei isso, isso, isso. Nossa, olha o que ele fez. Nossa, eu poderia ter feito isso. Então, nesse momento, também surge um momento de aprendizado por parte dos alunos muito bacana. Sim, com certeza, né? Então é importante também a gente pensar por esse lado, não só documentar para o adulto ou para o outro, né? Mas, e nem também que esse registro não seja uma coisa que é obrigatória, né? O professor fala, puxa, né, vou ter que fazer isso, puxa, vou ter que registrar, né? Mas tem que ser algo que dê prazer para ele, né? Que seja uma coisa bacana do trabalho dele, não uma coisa obrigatória. Né? Então, é importante a gente entender essa parte primeiro, né? Para que se documenta? E aí, como a gente faz essa documentação? De que forma? Tá, mas agora eu já sei como, né? Porque que é importante, agora eu quero saber como é que eu faço isso. Então, essa semana eu dei até algumas dicas lá, né? Ontem, por exemplo, eu fiz um post lá falando como que a gente faz essa documentação. Através de fotos, através de vídeos, através de anotações, através dos áudios. Então, vamos lá falar das fotos, por exemplo. Geralmente é o que é o mais comum, né? Geralmente é o que o professor tem mais ali à mão, porque hoje em dia a gente tá ali com o celular, pá, tirou a foto, pronto, registrou aquele momento da criança. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com as fotos, né? As fotos posadas, né? As fotos fakes, né? Que você faz ali por exemplo, a criança, fulaninho, faz a pose. Aí a criança faz a pose com o brinquedo, faz a pose com com o que tiver ali na mão. Então, isso, na verdade, perde totalmente o sentido, né? Para você registrar. Então, tem que tomar cuidado com isso também, né? Então... A questão da pose, quando você vê uma criança com foto bem posada, você percebe que aquilo, de fato, não é documentação pedagógica. Não. Outra coisa interessante, a foto também, Tati, que eu vejo, é quando você tira foto de todo mundo. Porque você não vai conseguir documentar a classe toda. Então, você precisa escolher um grupo para percorrer com esse grupo e para poder ter mais... elementos de pesquisa mesmo, né? Sim. Olha só para retomar uma fala aqui, olha, Regina, acredito que uma das coisas mais importantes da documentação é o poder de revisitar o caminho que pode ser percorrido com as crianças. Isso, para mim, eu acho que é o fundamental. É quando o professor realmente percebe a importância da documentação pedagógica, né, Tati? Quando ele percebe o poder que ele tem com isso. Sim, foi o que eu disse anteriormente, né? Na verdade, quando ele entende essa importância, sim, faz sentido para ele a documentação pedagógica. Mas enquanto ela é um instrumento de obrigação para ele não vai fazer como deveria ser feito, né? Então, esse é um ponto a ser pensado. Então, por isso que eu digo que o registro, a documentação pedagógica, ela é um instrumento de reflexão do professor. Então, quando a gente fala que é reflexão, é por causa disso, né? Então, de que maneira eu estou documentando? É algo que tem uma intencionalidade, né? Porque isso é importante também a gente saber, né? Que documentar é ter intenção. Não é você saindo por aí, tirando foto, à torta à direita da criança, fazendo 1000 vídeos, 1000 coisas. Fazendo você tem fotográfico, né? Exatamente. Né? Então, você tem que ter uma intenção daquele seu trabalho, como você acabou de dizer. Então, você tem que saber o que você quer registrar
e a partir daí sim, né? Esse é o seu norteador. Então eu falei, a gente falou das fotos, que são praticamente, né, é o mais comum ali de ter ali na mão. Os vídeos também são muito importantes, né? São muito importantes os vídeos, porque o vídeo ele é bacana porque o vídeo ele pode trazer algumas falas que de repente ali no momento você não conseguiu pegar na hora. É um instrumento que você pode revisitar sempre que você achar que é importante, né? Então ele é bacana por isso também, porque a foto você tirou, pum, acabou. O vídeo não, você pode voltar e assistir ele várias, e você vai, cada vez que você procura, cada vez que você assiste, você descobre elementos novos ali que você não tinha prestado atenção. Às vezes você está focado numa criança, mas de repente a outra criança, que nem era ali o foco da sua observação, falou uma coisa que você, opa, então, registra. Sim. Então, isso é bacana. Eu falei dos áudios também. E tem algum que me fizeram uma pergunta nos stories ontem, quando eu abri a caixinha de perguntas, se existe um melhor do que o outro. O que você acha? Você acha que vídeo é melhor que foto é melhor que vídeo, que anotações são melhores do que vídeo? Enfim, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que vai depender muito do momento. Eu acho que não existe o certo ou o errado para registrar. Eu acho que vai depender muito do momento ali e do que você quer mostrar. Do teu objetivo, né? Do teu objetivo, exatamente. Eu acho que... pergunta que você está pesquisando, né? O que você quer saber sobre. Às vezes uma foto revela aquilo sensacionalmente. E às vezes não. Sim. Às vezes é um vídeo, às vezes é uma fala, enfim. Sim. Né? Sim, exatamente. Então vai depender muito do momento ali. Por isso que a gente não pode falar, não, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado, ou esse é mais eficaz do que outro, né? Eu acho que vai ali do que você está registrando ali, observando naquele momento. Eu falei do áudio também, né? Porque às vezes a gente tá ali, pensou em alguma coisa, mas às vezes você não tem como escrever, né? Na verdade isso é mais uma coisa para nós mesmo, né? Para o professor mesmo, para anotar, para registrar. Então, se ele tem ali como gravar ali a fala, o que ele está pensando ali na hora, maravilha. Sim. Né? Eu dei até um exemplo na última live, né, do que eu faço, que é ter um grupo de WhatsApp só comigo, Sim. Né? A gente deu essa dica também na live que eu fiz sobre relatórios, que querendo ou não, acaba compartilhando dos mesmos ideais, né? Fazer um grupo só com você e aí você vai lá anotando, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Sim. Ou então mesmo você pode gravar também, né? Que você consegue gravar o áudio. Exatamente. Por exemplo, ontem eu estava andando e aí eu pensando na nossa live e me veio uma coisa na cabeça, só que ali na hora eu não conseguia anotar, não tinha como eu anotar. Então eu catei o celular ali na hora e comecei a falar. Documentação pedagógica, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e comecei a falar. E hoje eu só fui lá, ouvi meus áudios e fui anotando e registrando ali para eu não perder o que eu tinha pensado. Porque se você não faz, se você não grava ali, se você não registra naquele momento, já se perdeu. Sim, né? É isso mesmo. Então é a frase lá que eu falei do Malaguzzi lá no começo, o que a gente não documenta não existe. Então se você perdeu, se passou a vez ali, pronto, acabou, você não lembra mais. Você pode até tentar lembrar, mas não com os detalhes que você pensou ali na hora. E, por último, as anotações, né, que é uma coisa, geralmente é uma ferramenta também muito comum, né, hoje em dia a gente tem o bloco de notas ali no celular, que é mais fácil, mas eu sou muito a favor do papel e caneta, eu sou bem assim, eu gosto muito de escrever o que eu estou fazendo. Eu tenho um pouco de dificuldade de ficar ali no celular anotando. Eu gosto muito mais de fazer o trabalho 2 vezes, né? Que eu digo. Que eu escrevo no caderno e depois eu passo para o celular ou para o computador. Mas é uma forma, na verdade, de trabalho que eu tenho. Tem gente que não. Por isso que a gente tem que se conhecer, né? Para fazer isso. Sim, cada um tem o seu jeito, né? O que às vezes funciona para mim não funciona para você. Então, o professor precisa Sim.
também tem aquele, falando em fotos e vídeo, a diferença, às vezes tem professor que manja bastante de edição de vídeo e tudo mais, aí é bacana. Tem professor que às vezes não manja tanto de edição de vídeo, então vai na foto mesmo. Eu acho que a gente tem que simplificar hoje em dia, né? A gente tem que simplificar. Eu sou da teoria que tem que simplificar. Tem que ser eficaz, mas tem que ser simples. Sim, sim. Pra gente. Tem que ser uma solução e não um problema. Sim, com certeza, porque quanto mais a gente, né, às vezes dificulta, eu acho que é pior, né? Eu acho que a gente se perde aí. Então, a gente tem que focar, na verdade, né? Tomar cuidado também com a quantidade de registro que a gente faz, né? Você não precisa tirar uma foto, né, de cada criança ali, da carinha de cada criança. Sim. Não precisa disso. Você tem que ter foco. Isso é uma coisa que eu vejo que as professoras fazem bastante. Nas minhas formações, eu sempre falo para as professoras, não precisa tirar foto da classe toda, porque nesse momento você vai tirar desse grupo. Num outro momento, você vai tirar do outro grupo. No outro momento, você vai tirar de outro grupo. Então, no final, todos vão aparecer, mas não necessariamente naquele momento. Né? Eu acho que isso é importante. E em diferentes momentos, em diferentes situações, né? Então, às vezes, o professor ele está ali numa proposta ali com a criança, em que para ele é interessante registrar o que ela está fazendo. E, de repente, a outra criança não está, né, na mesma... não está, na verdade, ali, né, envolvida ali naquele momento daquela forma. Então, cada criança também, né? Ela vai ali demandar, né, o olhar do professor para aquele momento. Então, isso é uma coisa a considerar também. Focar no que você quer registrar. Foco no registro. Eu acho que isso é importante a gente falar. Eu acho que a primeira coisa, o conselho, acho que número 1 é ter foco. Eu acho que a partir do momento quando você tem foco, você tem clareza, os outros aspectos vão se desdobrando mais facilmente. Exato. E aí, pode falar. Não, eu ia te perguntar, não sei se cabe agora essa pergunta ou não, mas eu vejo muita dificuldade na diferença entre observar uma criança e fazer uma documentação pedagógica. A gente sabe que documentação pedagógica não é uma observação simples. Você não está ali somente observando, né? Sim. Então, o que diferencia uma simples observação de uma documentação pedagógica? Então, porque isso é importante a gente falar, né? Porque documentação pedagógica não é observação da criança. Então, isso é uma coisa para a gente poder deixar claro aí, né? Porque, às vezes, também existe essa confusão, né? De que é só observar a criança, né? Então, a gente não foca só nessa observação da criança como indivíduo. A gente foca na criança, mas a maneira como ela se relaciona no espaço, no ambiente, com as outras crianças, né? Então, isso é importante a gente saber que não é uma observação passiva, né? Que o professor fica lá sentadinho no cantinho, né? E só ali... Não, na verdade, gera toda uma interação também do professor com a criança, né? Para que... pode propor desafios para aquela criança, e se ele percebe alguma coisa, ele pode ali propor um desafio. Então, ele não está ali, como você falou perfeitamente, não está ali sentado somente ali observando. Ele interage junto, ele participa da ação junto, né? Ele faz parte dessa documentação também, professor. Sim, porque enquanto instrumento de reflexão para ele também tem que ser um sujeito ativo, né? Ele não pode ser passivo, né, o professor. Então, mas aí a gente pensa assim, tá, mas o que eu posso documentar? Então, se você está falando para mim que documentar não é observar a criança, então o que eu vou olhar, né? Porque acho que agora tem gente que deve estar em parafuso aí, né? Poxa, mas o que eu vou registrar, né? A gente já deu algumas dicas aqui, que não é só você observar a criança, né? Não é só você ficar ali sentadinho olhando a criança, mas como eu já falei, a maneira... Não é só tirar um monte de fotos também, que eu acho que... Sim, não é só ficar lá...
Não é só para ficar lá com o celular, lá fotografando. E uma coisa também que é importante é que alguns professores, algumas pessoas, elas focam muito em propostas, por exemplo, a criança mexendo na tinta, a criança, não sei, sabe, aquele dia assim que o professor tá super inspirado, ou fala, não, hoje eu vou fazer uma proposta assim super bacana, hoje é dia de eu registrar. E aí eu acho que isso é um engano, porque o registro, ele é... Poxa, eu até anotei aqui. Ele é processo, ele não é produto. Sim. Então, ele não é um produto final só, né? Você não vai só deixar ele lá para o final. Não, existe todo um acompanhamento. Né? Então, não é só a hora ali da brincadeira. Não, isso é importante também, né? Mas eu acho, não é só isso. Sim. Como essa criança ela se relaciona no ambiente, no espaço, né? Como a gente já falou, como essa criança se alimenta. Se essa criança ela tinha autonomia no começo do ano para terminar de comer e levar o prato até ali o lugar de descarte. Se ela fazia isso no começo do ano, se agora se ela não faz ainda, por que ela não faz, né? Então, a questão de higiene, né? Como essa criança ela tem a higiene dela, como ela faz, como é que o professor ele observa isso na criança, de que maneira essa observação também vai ajudar essa criança a ter essa autonomia também para ir ao banheiro, para escovar o dente, para se alimentar, né? Então, tudo isso é importante de observar, registrar, né, e documentar. Então, não é focar só na atividade ali, né, de artes, enfim, né, mas toda a rotina da criança, né, porque, na verdade, ela faz parte ali daquele ambiente. Né, ela não vai ali só para pintar, só para desenhar, ela não vai só para aquilo. Ela interage ali todo momento e com todo mundo, né? O que é bacana documentar também, que eu acho super bacana, o processo de autonomia, né? Como que a criança ganha autonomia, né? Então, eu acho super bacana, porque aí o professor ele consegue ter evidências de como que aquela criança foi ganhando aquela autonomia, que ações que o professor pode fazer para a criança ter cada vez mais autonomia. E aqui a Fernanda falou que eu acho isso para mim uma frase que é bem simples, Fernanda, mas eu acho que você disse tudo, que a foto ela não é para ser bonita, né? Porque às vezes o professor ele se preocupa muito com a estética. Foto pousada, mas às vezes aquela foto não está nada pousada, você percebe um aprendizado tremendo por parte do aluno, e aquela sua foto foi um sucesso. E ela não é bonita, mas é maravilhosa, na verdade, né? Porque o aprendizado está... Quando você vê aquela foto que você consegue expressar o olho, que você vê o olho brilhando da criança, para mim, eu já consegui algumas fotos dessa e é bem bacana, né? Quando ela não está necessariamente bonita, mas ela está expressiva. Sim. Eu procuro fazer isso bastante com meu filho, né? Porque ele aqui é o meu objeto de documentação aqui na minha casa, né? Agora na quarentena, né? Então, assim, eu tenho procurado observar bastante, né? E interagir bastante com ele nessa forma, né? Quando eu levo, por exemplo, ele, né, do lado, quando eu levo ele para fora, né? Quando a gente sai um pouquinho para tomar um pouco de sol, né? A questão como ele se relaciona ali com a grama, né? Com a terra, porque ele é um pouco resistente para essas coisas. Então, é a maneira como eu encontro ali de interagir, de fazer ele experimentar, né? E também registrar também, por que não? Né? Porque isso também pode ajudar também até outras pessoas também a ter um olhar diferente, né? Para aquilo, né? Eu li aqui um comentário também que eu achei interessante, que alguns usam a documentação para marketing da escola, né? Então, geralmente a gente... Não, pode falar.
Não então, eu acredito que isso seja bastante assim, em escolas particulares, né, onde você precisa atrair o cliente, né, no caso o pai da criança, do aluno, enfim. Então faz lá todo aquele marketing, né, vai lá, tira aquelas fotos lindas, maravilhosas, você fala, meu Deus, eu quero meu filho aqui, né? E aí você, quando você vai ver a fundo, não é nada daquilo, né? Então isso também é uma coisa importante. Mas, na verdade, o que é bacana também lembrar que a documentação vem lá, enfim, acaba vindo muito inspirado de Régio e tudo mais. E Sim, Régio, eles fazem, né, até hoje, a questão da documentação para mostrar para a sociedade, né? Não é em forma de marketing, porque aqui a gente acaba utilizando muito como marketing, mas eles acabam, lá eles utilizam muito para assim, para mostrar o que está sendo feito na escola como se fosse assim, me fugiu o nome, assim, mas uma comprovação para a sociedade daquilo que está sendo feito na escola, porque a escola é pública, então ela tem que comprovar o que ela está fazendo ali, né? Então, o Régio utiliza um dos princípios da documentação são para o aluno, para o professor e para a comunidade, né? Ela é feita muito para a comunidade, em Régio, principalmente, né? Outra sim, pergunta sim. bacana é de quanto em quanto tempo que a gente faz um registro reflexivo? O que você acha, Tati? A Edna está perguntando. De quanto em quanto tempo vocês param para fazer o registro reflexivo? Como que é a sua rotina, Tati? Você que está em sala de aula, eu já não estou hoje em dia em sala de aula. Pela minha experiência, né, como eu trabalho, nosso registro reflexivo ele é semanal, né? Tá. Então, toda semana a gente tem um registro reflexivo. Então, mas é um registro nosso, né? Como o nome já diz, ele é reflexivo, então ele é nosso, ele é do professor. Então, aquilo que a gente acha que deu certo, aquilo que a gente acha que não deu, pensando agora na quarentena, né? Nesse momento que a gente está longe das crianças, o que a gente acha que quem interagiu, quem não interagiu, se não interagiu por quê, né? Se fez a proposta que a gente fez para as crianças, o que foi bacana, o que a gente acha que pode melhorar. Se a gente estivesse na escola, como é que seria aquela proposta? Sim. Então, a gente trabalha, na verdade, o nosso registro ele é baseado nisso. Então, ele é semanal, né? Porque a gente avalia toda semana o que deu e o que não deu certo da proposta da semana anterior. É assim que a gente faz. Legal. Aqui tem uma frase aqui, ó. É possível uma documentação ser realizada só com um mês de aula? O registro não é o processo? É isso mesmo que a Tati falou. O registro é todo o processo, não tem um produto final. Sim. Ao final da documentação pedagógica, quem perguntou isso é a Renata Nogueira. No final da documentação pedagógica, pelo que eu entendo, você não vai assim chegar a um resultado, por exemplo, a criança conseguiu atingir tal coisa, porque ela não é avaliativa, né? Ela não é taxativa. A criança conseguiu, sei lá, contar até 10, por exemplo. Você não vai... Sim. ela conseguiu ou não conseguiu, mas você vai documentar como que foi esse processo todo que ela chegou ou não chegou Exato. até o 10, né? Como que ela usou os números, qual experiência que ela utilizou, e não necessariamente ela, maravilha, ela conseguiu contar até 10, né? Então, ela não é avaliativa, né? A documentação pedagógica é ao contrário, ela vai no caminho contrário de uma avaliação. Ela é muito mais Sim, reflexão do que avaliação. exatamente, né? Porque às vezes o que a gente vê, por exemplo, em alguns relatórios, por exemplo, eu vou pegar o exemplo de relatório que eu acho que geralmente é o mais comum, assim, da gente ver ali a criança, né? A criança em si, quando o professor ele vai falar ali da criança, né? Individualmente. Então a gente ainda vê, por exemplo, às vezes aquele modelo antigo do xizinho, né? Conseguiu, não conseguiu, né? Atingiu, não atingiu. Ou então, como você disse, por exemplo, fulano sabe, agora sabe contar até 10. Fulano agora já sabe as letras, já conhece o alfabeto. Fulano já sabe as cores primárias. Então, são coisas, são registros que não faz sentido, né? De repente,
para alguns pais que, de repente, podem ser um pouco mais leigos nisso, né? Até porque, claro, nem todo mundo tem a obrigação de saber. Às vezes é o que ele quer ler ali, é o que ele quer saber. Mas, para a criança aquilo não faz sentido, para o professor aquilo não faz sentido. Então, esse é um cuidado que tem que ter. A gente sabe que, infelizmente, esse é um modelo que, às vezes, algumas escolas adotam, às vezes não cabe, foge até da mão do professor, né? Ele simplesmente ele tem que executar. Mas também nada impede também disso mudar o seu olhar, né? E refletir sobre isso também. E, de repente, por que não levar uma proposta de um novo modelo, de um novo jeito de registrar e documentar ali para o seu coordenador, para o seu diretor, enfim. Né? Eu acho que isso é bacana. O que é bacana também, que eu me lembro agora da minha documentação, Tati, que assim, na minha pergunta inicial, aquela primeira, quando eu comecei a falar que travou, que sumiu a live, por causa da internet, que, assim, a gente estava investigando, querendo investigar como que as crianças fazem escolhas de materiais, de brincadeiras, em momentos livres, né? Então, o nosso olhar, ele foi voltado para isso. Mas aí, revendo as fotos e as filmagens, as nossas observações, quando a gente sentou com a equipe técnica e com outros professores, as outras pessoas observaram que tinha uma aluna ali que era muito líder, né? Daí a gente já partiu para uma outra investigação. Como que essa liderança acontece? Ela é positiva, ela não é positiva? Como que é esse processo de liderança? Quer dizer, o professor, na verdade, ele tem que ser pesquisador, ele sempre tem que estar curioso, ele tem que saber como que meu aluno aprende, como que ele aprende, né? Eu acho que, assim, é o professor pesquisador mesmo, né? O que não se contenta com o sim, com o não. O porquê, como, quando, aonde. Exato. Foi até o que eu falei anteriormente, né? Que a documentação, ela gera pesquisa para o professor. Né? Então, a gente não pode ter embasamento, a gente não pode ter base se você não pesquisar, se você não ler, se você não entender o porquê daquele processo, por que aquela criança ela tem aquele comportamento, né? Então, ele precisa saber, então ele precisa investigar, ele precisa pesquisar, ele não pode se basear em achismo. Eu acho que ela faz isso por causa disso. Você falou da liderança da criança, eu acho que ela é líder por causa disso. Não, é você entender, você procurar, né? Você investigar, você ler, enfim, e por aí vai. Né? Então, essa é uma ferramenta para o professor. Investigação, pesquisa, leitura. Eu até falei isso e falo, né, que o professor que não gosta de estudar é uma pena, né? Porque a gente sabe que é uma profissão e quem entra nessa profissão achando que só vai fazer ali o tempo ali da pedagogia e não vai mais precisar pegar nenhum livro para ler, tá enganado, né? É constante, é a vida inteira. Porque cada dia surgem novas coisas, cada dia surgem novos olhares, novas propostas, né? A maneira como eu pensava quando eu me formei, né, é totalmente diferente da maneira como eu penso hoje, né? Sim. E que bom, né, que a gente pode mudar também as nossas concepções, né? Então, isso também faz parte, né? O papel da documentação pedagógica, ela serve para isso também, para mudar o nosso olhar, para mudar as nossas concepções, para mudar a maneira como a gente olha para a criança, né? Sim. Então, acho que isso é bacana da gente saber também. Estou aqui lendo aqui para ver se tem mais alguma... A Regina está falando para todo mundo mandar coraçãozinho para a live. Isso mesmo, Regina. Isso, manda sim, gente. Eu espero que vocês estejam gostando, né? E se tiver algo que, de repente, que a gente não falou, né? Ou que não der tempo de falar, depois a gente, né? Tanto eu quanto a Sofia, a gente se dispõe ali a responder para vocês sem problema nenhum, porque a gente sabe que 1 hora é pouco para a gente falar tudo que a gente gostaria. Então, vamos lá. A gente já falou assim como, né? Que pode ser por foto, vídeo, anotações, falas e tudo mais. O áudio. O quê? A gente pode, principalmente, a rotina das crianças, que é bem bacana. Sim.
né? Para você Sim, investigar como que acontece aquela rotina. A questão da autonomia eu sim, acho bacana, a questão da aquisição da matemática, do raciocínio lógico, como que a criança desenvolve seu raciocínio lógico, o aspecto de liderança, enfim, tem vários aspectos. Aí depende, cada professor gosta de um tema, né? Eu acho que tem que ser respeitado isso também, né, Tati? Às vezes você vai para um claro. tema, eu vou para outro, tem que estar confortável com aquele assunto também, né? Sim, Eu acho que sim. uma dica importante, tem que estar confortável com o assunto que você vai pesquisar. Claro, claro, não tem que ser uma coisa pesada, né, para o professor. Como eu já disse, não tem que ser uma coisa obrigatória, tem que ser algo que seja prazeroso, algo que realmente ele esteja disposto ali e goste, né, de olhar, né, e registrar, enfim. Não que não tenha coisa ali que ele não vá ter que olhar, né, ele vai ter que fazer, né, Sim, pensando num todo. Mas você começa ali por aquilo que você se propõe a observar e a olhar. Né? Então, é como a gente já falou, como essa criança se relaciona com o espaço, com o ambiente, na rotina dela, como ela adquire autonomia, como ela faz as coisas dela ali no dia a dia, como ela se relaciona com os materiais, com as brincadeiras, né, com as outras crianças, se essa criança ela se isola mais, se ela brinca mais em grupo, então, na verdade, tudo isso é norteador para o professor observar e investigar também, né? E por que não, de repente, procurar outros profissionais, né? Se você observa que, de repente, essa criança, ela precisa de um atendimento, né? De algo assim que você observou, você fala a maneira como ela brinca, precisa ser olhado mais de perto, a maneira como ela se relaciona com as outras coisas, ou como ela não se relaciona, precisa ter um olhar também diferenciado, enfim. Então, eu acho que a observação, eu acho que ela é tudo, assim, mas é aquilo, a famosa é a escuta palavra. atenta, né? Sim, é isso. Mas é importante a gente frisar que não é a observação a criança em si ali, né? É a maneira como ela se relaciona com o todo. Ó, a Luciene perguntou aqui se a documentação pedagógica ela é individual ou coletiva. Eu acho, Tati, que assim, quando eu fazia as minhas documentações, eu sempre selecionava um grupo de crianças e eu ia com esse grupo até o fim, né? Então, eu ia, por exemplo, se eu pesquisasse, sei lá, qualquer coisa lá, como que tem aquisição do raciocínio lógico matemático. Eu escolhia um grupo e eu percorria com aquele grupo aquele processo todo, né? Então, eu nunca fazia com a sala toda. Então, ela não é nem pelo menos no meu caso, eu não fazia nem individual e nem coletiva. Eu fazia com um grupo de crianças, de 5, 6, enfim, depende de quantas crianças é, faziam. Como que você faz, Tati? Você faz individual, coletivo, em pequenos grupos? Como que você faz? A gente trabalha, né, a maneira como eu trabalho, né, porque eu trabalho com mais outras, com mais duas professoras na mesma sala, né, Sim. porque é uma turma de berçário, são 27 crianças numa sala, né? Essa é a realidade, é a nossa realidade aqui. Então, são muitas crianças. Então, não dá para você observar todas elas o tempo todo, né? Então, a gente observa, também procura um grupo para observar, ver como elas brincam. Alguma criança que de repente também chame mais atenção, a gente também foca o nosso olhar mais para aquela criança, né? Então, na verdade, a gente não tem uma receita, assim, a gente vai, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho que na minha realidade, né, pensando na minha realidade, que é uma coisa difícil, é você observar todas as crianças ali o tempo todo, não dá. Sim, Você tem não, que é ter impossível. foco. Sim. Você tem que ter foco. E aí a gente faz como, né? Aí eu vou até já pegar o gancho para falar como é que a gente organiza a documentação, né? Então a gente tem o nosso diário de bordo, onde a gente faz ali os nossos registros, onde a gente faz as nossas anotações, onde a gente cola as fotos, né? E aí a gente vai puxando ali as setinhas e vai escrevendo o que as crianças estão fazendo ali, o que foi de bacana, o que não foi, é, é, enfim.
Na verdade, esse é um instrumento que a gente tem. A partir daí, a gente também tem como norteador também os relatórios, né? Porque a gente precisa, né? A gente faz relatórios individuais das crianças. Então, esses registros também são importantes para que a gente, quando a gente chega ali no finalzinho do semestre, né? Que quando a gente começa a elaboração dos relatórios, a gente já teve todo um registro ali de um semestre todinho, né? Por isso que eu digo que documentação ela é processo, né? Então eu não pego ali a folha, o computador e, ai meu Deus, o que eu vou escrever do fulano? Não, porque você já acompanhou ele ali desde fevereiro até ali pelo menos em junho, que é quando a gente começa a fechar os relatórios, ali a escrever os relatórios. Então você já tem ali todo aquele acompanhamento da criança, né? Então E aí, por isso, só pegando um gancho, por isso que um relatório é sim, diferente de outro. Porque se você não acompanhou todas as crianças em todos os momentos, você sabe que o João fez aquilo e aquilo naquele momento, mas você não sabe o que o João fez naquele outro momento, porque você não viu tudo, porque de fato é impossível. Mas a Maria, ela fez aquilo e aquilo naquele momento. Então, por isso que os sim. relatórios, eles são diferentes, ele não copia e cola, como a gente falou, frisou bem na Aham, porque você não olhou sim. todo mundo todo o tempo. Né? Você Exato. percorreu caminhos ali com cada E, grupo. e, e uma coisa também que é interessante é assim, por exemplo, eu trabalho no período da manhã, né? Então, no período da manhã, aquela criança fica comigo, a minha turma fica comigo. Quando eu vou embora, a professora da tarde assume aquela turma, né? Porque essas crianças, elas ficam o dia inteiro, né, na Tá. escola. Uhum. Então, às vezes, essa criança, ela tem um comportamento comigo no período da manhã que, às vezes, ela demonstra outros comportamentos com a professora da tarde. Então, essa troca também, né, da gente conversar com os colegas, né, isso também é muito importante, né, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano, né, mas ele faz isso com você, né? Ou ele brinca assim à tarde, porque às vezes de manhã, de repente, essa criança tá com sono, ela tá cansada, né? Ela tá com fome, ela tá estressada, ela tá com saudade da família. Então, às vezes, ela tem um comportamento de manhã ali com o professor, e à tarde ali ela já dormiu, já descansou, já se alimentou. Então, às vezes, ela tá mais, né, feliz, tá mais ativa. Então, isso também é interessante, é importante também a gente levar em A troca. consideração. A A troca troca, fica mais, né? Fica, porque às vezes a... você pensa que a criança tem alguma coisa, alguma dificuldade, e era só sono, porque a tarde ela é ótima. exato, exato, né? Então, ou então também tem aquela coisa de rotulação da criança, né? Ah, mas comigo ele não é assim. Ah, mas comigo ele não faz isso, né? Sim. Então, ou então, mas é porque fulano só chora. Ah, mas é porque não. Então, Sim. é importante também para você entender, né, aquela Sim. criança também de forma individual, né? Sim. Então, então a gente falou aí, né, falando no meu caso aqui da minha realidade, a gente tem o diário de bordo, aí a gente tem todo esse processo que a gente utiliza também para os relatórios, alguma Sim. observação também que a gente veja no grupo, isso pode se tornar um projeto, né? Sim. Dessa observação, um exemplo muito legal assim no meu trabalho, por exemplo, é uma professora que ela elaborou lá um projeto para começar lá no começo do ano para trabalhar, mas ela observou, né, ao longo, né, do processo ali do decorrer ali do mês, assim, conforme foi se dando ali as aulas, ela observou que as crianças elas tinham muita dificuldade assim em respeito, né, em bater, né, nessa questão mesmo, né, que a gente sabe que são coisas que faz parte ali, né, da idade e tal, mas que ela viu a necessidade de interferir de certa forma, né. Então, isso gerou para ela um projeto e tudo mais que ela trabalhou o ano inteiro ali, e foi muito legal. Então, um olhar que ela teve ali, né, Sim. desencadeou todo ali um outro trabalho que não era o foco dela,
porque ela já tinha pensado, não, esse ano eu vou falar de, sei lá, esse ano eu vou trabalhar os animais, uma suposição. Mas não, né? Virou outro ali, outro registro para ela, né? Então, pensando aí, né, no projeto, no portfólio também, né? Que a gente sabe que são coisas diferentes. Então, todo esses produtos aí que a gente utiliza, né? Esses meios aí de documentar, de registrar, então, são todos norteadores para a gente, para aquilo que a gente vai fazer ali e vai documentar da criança, enfim. Olha que legal, Tati. A Viviane falou que algumas perguntas para nortear a documentação, que eu achei bem interessantes. Assim, o que eu acho que vai acontecer, o que aconteceu na realidade, o que podemos fazer de diferente da próxima vez. Essas perguntas, eu acho que elas norteiam um belo caminho investigativo. Eu achei bem bacana, Viviane, muito bacana. Né? O que despertou curiosidade, como que despertou curiosidade, que eu achei bem legal essa observação da Viviane. A Regina também falou, vocês conversam e observam juntos os vídeos e as fotos? No meu caso, Regina, quando eu fazia a documentação, a gente conversava assim, eu colocava assim alguns vídeos que eu tinha, algumas fotos, e aí eu conversava com a equipe, com as coordenadoras e com as outras professoras, eu contava um pouco, às vezes eu nem gostava de contar, eu gostava de passar, porque às vezes você já tem, você já quer induzir, né, a pessoa a achar alguma coisa. Então eu deixava o vídeo, as fotos, mostrava e deixava as minhas coordenadoras falarem sobre. E às vezes eu não enxergava alguma coisa, né? Às vezes um outro olhar de outra pessoa, puxa, Sofia, mas por que você não faz isso da próxima vez? Muda isso de lugar, começa com isso, termina com isso. Então, outro olhar de outra pessoa, eu acho que é fundamental. Sim. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Eliane. A Eliane está aqui, ela era minha diretora. Estou feliz que você está aqui assistindo a live. Ela foi para a autoescola, nos abandonou. Brincadeira, tá? Então, isso é legal também. Na verdade, eu acho que esse é o papel do coordenador também, né? Porque o coordenador, ele trabalha ali junto com o professor. Então, às vezes, algum olhar, alguma coisa ali que o professor deixou de escapar, né? Então, é importante também ele apontar ali para o professor, né? Olha, eu acho que você pode ir por aqui, por esse caminho, eu acho que é bacana a gente ir por aqui, escrever isso aqui, documentar dessa forma. Então, o professor, ele não trabalha sozinho, né? Ele precisa ali, né, como você falou, como a gente já falou, é a troca com os nossos colegas, né? É a troca com a nossa coordenação, a troca, né, com os nossos pares, enfim. Essa troca ela é importante também, até porque às vezes o nosso olhar ele fica viciado, né, em algumas coisas. Às vezes a gente vicia o nosso olhar e a gente não vê outras coisas, né? E aí, de repente, vem uma pessoa e fala, poxa, mas e se a gente fizesse dessa forma, né? E se a gente detalhasse dessa maneira? Então, às vezes, um olhar ali de fora também ajuda também a gente a ter essa reflexão ali para o que pode ser melhorado de repente, né, na nossa documentação. Uma reflexão para o próximo passo também, né? Porque às vezes você está tão estagnada, você está tão envolvida naquela situação, que uma outra professora fala assim, Sofia, quando você chegar na sala, coloca um objeto, sei lá, vermelho. Você nem pensou nisso. Aí você coloca aquele objeto vermelho na sala e provoca uma reviravolta sensacional. Que você não tivesse tido aquele, né, aquele olhar, você não teria despertado a criança, ou a curiosidade, ou enfim, né? Bom, então. Querida, acho que a gente já está finalizando aqui, já estamos nos que pena. Momentos. Você queria dar umas indicações de leitura, que eu acho super bacana isso. Então, eu separei aqui algumas leituras, né, que eu fiz, né, então, assim, eu vou indicar leituras que eu li, né, livros que eu li, não vou falar de livros que eu conheço, que abordam o assunto, porque
Eu sei que documentação pedagógica, a gente vai ter vários livros aí falando sobre o assunto, sobre o tema, né? Mas eu vou indicar os que eu li, que eu acho que é bacana. Inclusive, eu também indiquei na última live, nos stories, com a Lidiane, que é o Prática Docente, né? Que eu acho que... Você acredita que eu não tenho esse livro? Eu acabei de comprar ele na Amazon, acabei de fazer a compra dele. Então, ele é um livro muito bacana, vale muito a pena, ele é curtinho, é bem gostoso de ler. Então, ele fala bastante, né, da prática mesmo do professor, da observação, então, como ele é uma abordagem de Reggio Emilia, né, então a gente sabe que Reggio Emilia fala bastante dessa coisa, né, Malaguzzi, né, da documentação, enfim. E ele dá exemplos práticos de sala de aula, Tati? Na verdade, ele aborda mais a parte mesmo de observação, né, da criança, enfim, ele fala bastante disso, assim, mas é uma leitura bem fácil, não é uma leitura difícil, não, é bem gostosa de ler. Então, quem não leu, eu recomendo, tá? Vai chegar sexta-feira, meu. Então, o meu também, eu tenho um que chegou ontem, que é o Diálogos com Reggio Emilia, né? Que eu acho que esse aí eu acho que é o de cabeceira de um monte de gente, porque eu vejo um monte de gente falando. Eu até falei, gente. Aquele capa azul, aquele todo azul, livro? Isso, que ele não está aqui comigo agora. Mas eu falei, gente, eu acho que eu estou um pouco atrasada, né? Até brinquei, porque eu acho que todo mundo já tem esse livro, mas o meu só chegou agora, né? Que é o que eu consegui comprar agora também. O outro é esse aqui, ó, é o Qualidade na Educação da Primeira Infância, né? Esse eu lembro com a Heloísa Ponzio, a gente estudou esse livro. Então, e ele traz um capítulo, eu indiquei, eu trouxe ele aqui, porque ele tem um capítulo só sobre documentação pedagógica, né? Então, ele fala documentação pedagógica, uma prática para a reflexão e para a democracia. Então, é um capítulo só sobre isso, que eu acho que vale bastante a pena também, né? Então, ele fala, né, dessa coisa de que documentação pedagógica não é só observar a criança, né? Então, para tomar cuidado também que para essa documentação não ser um objeto de poder na mão do professor também, né? Porque às vezes a gente sabe que se você não tomar cuidado, esse registro pode se tornar algo tendencioso. Então, isso é muito perigoso também para a criança, né? Bem lembrado isso, bem lembrado. Então isso também é importante, né? Para você não documentar de forma tendenciosa, né? Então eu acho que essa criança é assim por causa disso e tal, entendeu? Então, tem uns convidados aqui na nossa live. Meu gato feliz. Então, ele fala disso, eu acho essa fala aqui no livro muito legal. E um terceiro, que eu não tenho ele aqui comigo, eu tenho ele em PDF, depois quem quiser, porque eu li ele em PDF. Eu não costumo ler muito livro no celular, mas como eu não tinha comprado ele ainda, ele está em PDF, mas ele é muito bacana também. Depois, quem quiser, eu posso até enviar. É o Registros na Educação Infantil, Pesquisa e Prática Pedagógica, que é da Luciana Esmeralda Osteto. Acho que é Osteto, acho que é assim que fala. A Luciana Osteto, ela é ótima. Eu descobri ela há pouco tempo também, eu não conhecia. Eu li muitas coisas muito legais dela. Eu recomendo ela também. Esse livro, Registros na Educação Infantil, esse sim, ele fala de uma abordagem bem prática de trabalho na escola, né? Ela dá exemplos assim muito claros assim de todo o trabalho que foi feito, né? E ela fala toda a parte de documentação, como ela documentou. Então eu acho que ele é bem prático. Eu acho que quem está procurando algo assim que traga algo da prática mesmo, eu acho que esse é o melhor. Depois, você se incomoda de colocar nos comentários o nome desses 3 livros? Eu mando sim. Se você quiser, eu posso mandar para você. Você pode colocar aí no seu Instagram também. Eu posso também colocar no meu também depois, para quem quiser. E o Registros na Educação Infantil, quem quiser, tiver interesse, eu tenho ele em PDF, eu posso enviar também. Depois só me manda lá um direct que eu mando para vocês. Tá isso, bom? Legal. Eu acho que é isso. Pessoas, legal. Compartilho. Porque eu digo... A Edmara entrou agora no finalzinho. Oi, Edmara. Mas a gente vai salvar a live e depois ela assiste inteirinha. Depois que fala o que ela achou. Isso mesmo.
Bom, gente, alguém tem mais uma última perguntinha? Algum sentimento da live? Alguma angústia? Sim, eu queria também saber o que vocês acharam, se foi claro, né? Se a Tem gente. o PDF, vocês podem mandar um direct para a Tati na infância, no Instagram dela, que ela envia para vocês, tá bom? Sim, sim. Por ela que ela envia. E aí depois você me envia também, que eu também quero. Manda sim, pode deixar. Então, assim, eu Angústia queria por ter saber. acabado. Ai, que bom que essa angústia, né? Essa angústia é uma coisa boa aqui no caso, né? Então, assim, eu queria muito que vocês dissessem o que vocês acharam depois, né? Pode mandar por direct, põe lá no finalzinho, lá no vídeo depois, né? Depois que Vamos tirar uma foto bacana para quem quiser compartilhar a live? Sim, todo mundo dá um print aí e marca a gente depois. Quem quiser, quem gostou da live, não é obrigatório, mas assim, quem de fato gostou, quem achou bacana, que outros professores às vezes não estão online agora e passou despercebido esse tema, né? Que às vezes é tanta informação que a gente tem no Instagram, que às vezes tem temas super bacanas, mas que passam despercebidos, né? É verdade. Então, quem quiser, vamos dar um sorriso agora para tirar um print. 1, 2, 3 e já! Todo mundo tirou o print? E aí, se quiser marcar a gente para recomendar, a gente super agradece. Acho que são 2 Instagrams, sim, tanto o meu quanto o da Tati, o Na Infância, acho que é um caminho bem bacana de pesquisar a infância, de trazer reflexões para os professores, de não ter certo e não ter errado. Eu acho que esse que é o caminho bacana, né? A gente não está aqui para dar uma aula de documentação pedagógica, nem de nada. Não. Para pensar sobre. Tanto que eu e a Sofia, né, ela falou para mim, olha, não é palestra, tá? Eu falei, é isso aí, é uma conversa, né? Porque, na verdade, isso é algo que é da nossa prática, né? É rotina nossa também, é rotina do professor documentar, né? E quem não tem o hábito, que comece, né? Que comece a desenvolver essa prática, né? Que comece por essas dicas que a gente deu, né? Poxa, eu não sabia por onde, agora eu sei, né? Então, vai de pouquinho ali, busca um foco, né? Aquilo que você quer documentar, aquilo que você quer registrar, né? Porque isso é importante para o seu trabalho como professor, né? Para o seu trabalho como docente, é revisitar o seu trabalho sempre que for necessário. Faz uma pergunta, escolhe uma pergunta, um tema que você quer pesquisar, seleciona se você vai fazer por foto, vídeo, vai lá, registra, anota e depois mostra para alguém, pede comentários, revisita e assim vai indo o trabalho e aí vai virando meio que automático, é meio que viciante, né? Sim, com certeza, com certeza. Né, o registro, ele faz parte ali da nossa vida, né, como professor, e aí chega uma hora que a gente tira de letra mesmo. Falta um minuto. Gente, Tati, queria te agradecer, muitíssimo obrigada. A gente se conheceu nesse mundo do Instagram. Eu acho que é uma amizade bem bacana, né? De 2 professoras que compartilham dos mesmos ideais. Eu acho que a gente só tem a crescer juntas, né? Sim. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Fico muito feliz. Imagina, eu que agradeço. A Lidiane, que eu ouvi a live de vocês duas. Eu convidei a Lidiane também, que vai falar semana que vem sobre artes. Olha aí que bacana. Artes, que é um tema também muito bacana. Gente, muito obrigada. Tati, quer se despedir? Falta 50 segundos. Ai, meu Deus. Eu só quero agradecer de verdade, Sofia, pelo convite. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Quem não segue Na Infância, eu peço que vocês depois sigam lá, né? E olhem lá as propostas que eu trago. E é isso, gente. Obrigada mesmo e boa noite. E para quem não está concorrendo ainda, tem o sorteio de 4 livros do Cortella no meu Papo de Professor. Você já está participando? Eu estou concorrendo, hein? 4 livros do Cortella, hein? Corre lá. Eu amo Cortella, então eu quero ganhar. Cortella é show. Eu brinco que ainda vou trazer o Cortella para uma live aqui comigo. Então também, né? A gente sonha, quem sabe. Já vi uma palestra dele, vale super a pena, viu? Só eu que quero, né? Mais ninguém.
Então Quem tá bom, sabe, né? gente. Beijo, boa noite. E vai ficando Beijo, salvo aqui no TV. Não esqueçam de postar nos stories de vocês. Beijo, boa noite. beijo, boa noite. Obrigada, Tati. Obrigada. Tchau, tchau. Tá, agora não sei como. Não tem o botão de encerrar aqui. Olha que bom. Aqui, encerrar. Aí em cima. Pronto, consegui.